Pois bem, pessoal, vamos estar aqui então trabalhando com mais algumas coisas da CSS 3.0 que a gente já consegue ver algumas implementações. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei lá na minha tag body, só para a gente visualizar, uma imagem de fundo e fiz uma div aqui que eu chamei de cima. O que eu disse para essa div cima? Eu dei uma margem alta, ela é uma div relativa, né? Então, eu dei margem alta para ela centralizar no meio. Eu disse, como eu tenho um texto ali que de padding de topo eu tenho 10, direita 20 e esquerda 20. E aí eu fixei largura e altura, ok? Então, aqui eu fiz algumas configurações padrão aqui. Aqui no type eu poderia estar dizendo também espaçamento entre linhas para ela ficar um pouco mais espaçada, né? Então, aquelas configurações padrões que a gente está acostumado. Pois bem, olha só, a minha div cima, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e pedir para aplicar uma cor, e eu vou usar uma cor branca de fundo, ok? Botei uma cor branca. Como eu quero bordas arredondadas, aqui, o que eu posso dizer? Eu instalei agora todo o pacote pro Dreamweaver CS5, do HTML5, então a gente já consegue ver as bordas arredondadas também no Safari. Como é que eu vou fazer isso? Eu já sei, na videoaula anterior, a gente já viu aquele comando, né? Moz, border, raios, né? Então, se eu digo moz, border, raios, eu vou dizer 20px, ponto e vírgula, e ele vai fazer os raios para mim de todos os lados. Isso é para funcionar no Firefox. Para funcionar no Safari, eu vou dizer WebKit para a borda. Então, esse pacote WebKit aqui é para que as mesmas coisas que funcionem no Safari funcionem no Firefox, funcionem no Safari. Então, eu vou dizer WebKit border raios 20px, ok? Lembrando que nós precisamos instalar o pacote completo aqui. Vamos pedir um preview? File, preview. Já vou pedir aqui para o Safari. E no Safari aqui já fez as minhas bordas arredondadas. O que veio de interessante aqui para nós? A gente consegue dar uma transparência na cor. Quando a gente tem um layout do tipo, eu tenho uma cor de fundo, eu quero sobrepor cores, nesse caso aqui eu tenho uma foto. Se esse branco fosse transparente, ia ficar mais interessante, né? A gente pode dizer isso já com a CSS3? Podemos. Como é que eu digo isso? Aonde está escrito background color, eu vou dizer RGB e o A. O A é do canal alfa do RGB. Então, em vez de eu deixar aquela cor naquele formato hexadecimal, a gente diz RGBA. Abro parênteses e vou dizer o branco. Como é que eu digo branco no RGB? 255,255,255, vírgula. Então, eu disse branco. O A é canal alfa. Então, ele varia de 0 a 1. E aí, eu posso usar 0.2. Fechei. Então, eu tenho 20% de opacidade desse branco. Vamos ver como é que vai ficar? File, Preview em Browser, Safari. Então, nós já temos ali uma opacidade. Funciona no Safari e no Firefox? Funciona. File, Preview em Browser, Firefox. Funciona também. Pessoal, um recurso bem interessante. Só para a gente exemplificar de uma outra forma, eu posso fazer isso aqui. Vou dar um Enter aqui e vou colocar um título, por exemplo, tipografia. Por padrão, os títulos eu chamo de H1, né? Então, a minha tag H1. Vou pedir para criar uma nova regra para o cima H1. E eu vou dizer que esse H1, por exemplo, vai ter uma cor cinza. Botei um tom de cinza. E vou dizer que ele vai ter o tamanho de 3 EM. E ele vai ser bold, ok? Apliquei ali. Aí, a gente pensa assim, vou pedir um preview aqui.
lá no Firefox, eu vou pensar assim, eu também queria essa opacidade ali. Posso? Posso. Posso ter opacidade em qualquer coisa que eu diga que tenha cor. Como é que eu vou dizer aqui? Em vez de ter a mesma coisa que eu tenho ali, eu vou, só para exemplificar, Ctrl C, vou copiar e colar e vou botar aqui no lugar da cor aquela opção. Eu poderia colocar uma variação, por exemplo, tom de cinza 154, 154 e 154. Então, aqui as variações de cores RGB. Vamos pedir para ver no Firefox? Ok? Olha ali, eu já tenho uma propriedade alfa para minha cor, ok? Então, pessoal, usem e abusem dessa propriedade de RGBA, porque a gente já consegue fazer coisas bem interessantes com ela, como essa que eu acabei de mostrar para vocês, ok?